Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Claro, como de costume, vamos estar dando uma passada lá no sentimento e no order book. Hoje também quero trazer a minha visão aqui para compartilhar com vocês do S&P. Acho que tem um ponto importante para a gente mencionar sobre ele. Vale mencionar que nesta quarta, dia 1, teremos super quarta, né? Onde a gente vai ter a decisão da taxa de juros do Fed, onde a maioria está acreditando que a gente não vai ter mais aumento. Beleza, então bora lá, começando aqui com o Bitcoin. Eu gosto sempre de começar lembrando qual era a ideia das últimas análises, né? O que é que a gente vinha compartilhando aqui? Quando a gente tem uma onda impulsiva muito forte do Bitcoin, é comum ele formar um range de lateralização, tá? Esse range, na maioria das vezes, começa com um triangulinho, onde a gente, na maioria das vezes, rompe falso, assim como todos os triângulos, né? A maioria das vezes rompem falso. E as melhores oportunidades vão estar para vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez, uma vez que se identificar o falso rompimento. E para compras abaixo, em especial na faixa de Hunter, quando a gente identificar o falso rompimento, né? No último vídeo, a gente compartilhou bastante sobre isso, trazendo aí diversos exemplos. E quando a gente identifica isso, o que é que a gente fica atento? Para compras um terço abaixo, né? Eu tinha mencionado aí na última análise que a gente estaria de olho para estar comprando ou Bitcoin ou as alts, ou ambos, né? Nesse nível aí de stop loss antes, eu sempre gosto de desenhar com vocês aqui as faixas para possíveis compras quanto para possíveis vendas. E o ponto que a gente estava atento para estar buscando compra aqui no Bitcoin e nas alts, né? É quando o Bitcoin chegasse nesses níveis aqui. Eu gosto sempre de pegar confluência para estar operando as altas, especial nesse momento delicado da dominância, que o dinheiro está todo indo para o Bitcoin, então as altas ficam bem sensíveis a ele. Então eu gosto sempre de tentar pegar essa confluência. Então o Bitcoin caiu nessa região, a gente fica atento para comprar tanto Bitcoin quanto alt. Beleza? Então hoje vou estar compartilhando com vocês aí os próximos níveis que eu vou estar atento para possíveis compras e vendas, né? Eu dificilmente acho que a gente, depois de um movimento tão forte desse, a gente vai sair cantando o pneu, tá? Geralmente, quando a gente tem um spike desse, a gente entra ali numa lateralização, né? Como eu disse, forma um triangulinho, falso rompimento, vai abaixo, captura liquidez, daí o padrão vai se expandindo. Os próximos pontos que eu fico atento para o Bitcoin são possíveis falsos rompimentos acima. Então, caso a gente venha aqui um terço acima desse range que a gente já está desenhando, vou ficar atento, em especial aos níveis aqui acima dos 35,190, para das duas uma, tá? Ou possíveis shorts, ou basicamente não fazer nada. Uma coisa que eu não faço desse nível aqui, nem ferrando, tá olhando para compra. Um ponto que vale a pena ficar atento também, mas daí eu não colocaria como sell zone, é mais para ter uma certa cautela, só se o gatilho for muito grande nessa região, é a partir dos 34,835, tá? Basicamente esse nível que a gente desenhou aqui, beleza? Pensando em possíveis compras, antes na análise anterior a gente tinha mencionado esse nível aqui abaixo, né? Mas depois desse pivôzinho que a gente fez, eu não sei se a gente vai vir aqui abaixo antes de ir lá em cima, tá? Talvez seja mais provável a gente ir lá em cima desse range. Então, já que a gente fez um pivôzinho, se a gente fazer uma retração dessa pernadinha que a gente apresentou, ali por volta do 68 e 07, é um ponto que, na minha visão, a gente pode sim estar olhando para compra, em especial se a gente tiver divergências bullish no CVD. Mais para frente a gente vai falar sobre. Se a gente faz essa retração com sentimento bearish, aí a gente vai ficar atento apenas para os próximos níveis de stop loss antes, tá? Que eu vou estender para esse fundo também. Então, se a gente não segura nesse nível de retração, vamos ficar atento aos próximos níveis de stop loss antes, abaixo desses fundos anteriores. Meu Deus, estamos caindo e perdemos os 33 mil dólares. Vamos despencar a partir de agora? Não. Tem um ponto chave aqui que eu vejo que é os 32.520, que é esse fundo que a gente formou, acho que num prazo menor, antes de voltar, continuar essa alta, tá? Então, além de ser
regiões bastante interessantes para a gente estar buscando compra, né? São padrões que costumam ser repetidos e apresentar boas compras. A gente consegue observar aqui através do Order Book da Binance Futures que toda essa região é baixa, a ordem está recheada de ordens, né? Então a gente tem uma confluência aí nessa região que a gente sempre fica atento. Então nesses níveis aqui abaixo, na minha visão, a gente pode estar tendo oportunidade tanto para compra no Bitcoin, quanto para compra nas altas. Claro, é interessante a gente estar analisando aí análise de sentimento quando a gente chegar nesses níveis. Então, possíveis compras aqui abaixo, possíveis vendas lá em cima. Fechou? Focamos aqui bastante no curto prazo, né? Eu acho que não vale hoje a gente focar muito no prazo maior, em especial aqui para o Bitcoin, porque a gente já discutiu isso nas análises anteriores. Então, sobre o Bitcoin, é isso. Esses são os próximos níveis. Na minha visão, apesar desse price action meio feio aqui, as maiores probabilidades são que a gente eventualmente volte novamente a tentar algo aqui, um texto acima desse range, especial na faixa de Hunter, que é onde a gente vai ficar de olho para realizar long, se conseguirmos pegar aqui embaixo, e talvez pensar em short, tá? Beleza? Então, sobre o price action do Bitcoin no curto prazo, é isso. A gente já viu aqui o order book extremamente recheado na parte de baixo. Acima não tem muita coisa, tem umas ordens mais bem tímidas lá em cima, naquelas faixas de captação de liquidez acima dos topos, beleza? Falando sobre o sentimento, tem algo interessante aqui. Quando a gente fez esse movimento aqui de stop loss antes lá no fundo do range, a gente apresentou o maior delta dos últimos 10 ou foi 15 dias. Então, um delta bem relevante no fundo. Mercado basicamente vendendo no pior ponto possível. Talvez operando rompimento de triângulo simétrico. Nossa, quem operou esse rompimento sentou na graxa aqui em cima, comprado, sentou na graxa aqui embaixo, vendido. O melhor é a gente estar tentando operar de forma oposta, analisando o comportamento da manada através da análise de sentimento. Né? Falando em análise de sentimento, a gente consegue observar aqui, como eu já disse para vocês, um enorme delta medidor no fundo. E além disso, quando a gente chega mais próximo do gráfico, a gente consegue observar que, além da gente ver toda aquela manada vendendo aqui no pior ponto possível, quando a gente faz essa retraçãozinha aqui, a gente observa o CVD, na verdade, os CVDs perdendo fundos enquanto o preço não. Vou traçar uma linha para ficar mais visual. Então a gente vê o preço formando fundos mais altos, enquanto esse CVD na linha branca, da Bybit formando fundos mais baixos e o CVD agregado formando também fundos mais baixos. Divergência bullish, o preço basicamente vai para o outro lado. Se você não está entendendo sobre o CVD, fortemente recomendo você assistir essa aula que fiz sobre o CVD. Vou estar deixando o card para ela aí em cima e também no fim do vídeo. Mas, voltando para a análise, vamos ficar atento aí nos extremos do Bitcoin, que na minha visão é onde a gente vai ter as melhores oportunidades. Beleza? Então, sobre o Bitcoin é isso. Acho que por curto prazo a gente não tem muito o que falar aqui do sentimento, né? Tivemos uma melhora, queda relevante aqui do long short rate, enquanto o open interest vem subindo. Interessante, né? LRA bullish. Deu uma certa captada aqui desses shorts aqui em cima, né? Nesse Hunter. Então, eu diria que a gente tá neutro, tá? Diria que a gente tá neutro. O CVD aqui também não fala muita coisa no curto prazo. Então, vamos deixar o sentimento atual de lado. Então, sobre o Bitcoin é isso. Vamos ficar atento nos extremos. Sobre o S&P, eu acho que a gente está começando a se complicar. Things are getting complicated. 5 ondas para baixo não foi legal aqui no S&P, tá? Esse movimento aqui. Me lembra muito o que ocorreu lá atrás, antes de toda essa pernada de baixa. Claro, não dá para se desesperar agora, a gente possivelmente está no fim dessa possível onda impossível que está se desenhando aqui no S&P. Né? Já que a gente está numa eventual possível quinta onda e estamos no ponto de controle dessa alta, em confluência com 0,618, essa perna toda completa. Mas eu não duvido de a gente, antes de encontrar um fundo, tentar um stop loss abaixo dos fundos aqui anteriores dos 4.050, para depois encontrar um fundo e fazer um pullback. Ou quem sabe, no melhor dos mundos, romper máxima do ano, né? Vai que... Mas não gostei desse movimento que a gente apresentou aqui no S&P. Lembra muito que a gente teve lá atrás. E em prazos maiores, uma vez que a gente encontrar fundo, eu vou ter muita cautela e analisar realizações e posições de longo prazo, talvez diminuir
a exposição quando a gente fizer fizermos uma retração aí dessa pernada completa. Beleza? Agora não é hora de se desesperar. Estamos deitados aí numa faixa de suporte que a gente já vem conversando aí há um bom tempo. Beleza? Então sobre o Bitcoin e S&P é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito. E confere o vídeo sobre o CVD que eu vou estar passando aí agora no card, né? Ele que para mim é um dos melhores indicadores que nos ajuda a encontrar fundo e topo nos mercados, em especial no Bitcoin, beleza? Também não esquece de se inscrever lá no canal, já que aqui eu só consigo compartilhar minha visão do Bitcoin com vocês uma vez na semana, né? E o mercado é extremamente volátil, a gente pode mudar a visão de uma hora para outra. Então, lá no canal eu consigo trazer análise diariamente. Então, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.